Por amor por mim morreu, se entregando em meu lugar. Amém. Todos encontraram Josué 4? Hoje nós vamos ter o nosso último estudo, quarto e último estudo desse texto sobre a lei dos altares. Amém? Meus irmãos, nós precisamos entender essa palavra. Isso aqui não é uma opinião relativa, isso aqui não é algo que nós achamos que é mais ou menos assim. Nós estamos investindo e ensinando algo absoluto, é de fato assim. Meus irmãos, altares que não são altares de Deus precisam ser tirados do coração de uma pessoa. Não adianta botar uma nova roupagem, uma nova toalha em cima, não adianta substituir a roupagem ou a cor, é necessário derrubar os altares. E nós aprendemos aqui no culto que no fundo do Jordão, no fundo do coração, no íntimo de uma pessoa, podem haver altares que não são altares de Deus. Um abuso é um altar colocado dentro do coração, enfiado dentro do coração, é um altar. Quando alguém passa dos limites, um achatamento de identidade, é um altar. Xingamentos se tornam altares, sofrendo violência se tornam altares. Então, tanto o achatamento emocional, machucar as emoções, se torna um altar, quanto ultrapassar limites, que é mexer no psicológico, é ultrapassar limites e é altares, se tornam altares. Então esses altares são altares que outros colocaram dentro. Quando a pessoa é desprezada, quando a pessoa passa por abandonos, são altares que são levantados no coração de uma pessoa. E esses altares são explorados por entidades, por espíritos malignos. Esses altares enfraquecem o caráter, enfraquecem a personalidade da pessoa. A pessoa se torna uma pessoa fraca. Nós vamos encerrar hoje o nosso último tópico de altares. Hoje vai ser falar sobre a autoridade, o enfraquecimento do altar. A pessoa precisa derrubar esses altares. Todos esses altares que eu citei para vocês são pecados que outras pessoas colocam dentro de uma pessoa. Às vezes na infância, às vezes na primeira infância, na pré-adolescência, na adolescência, são levantados altares lá, às vezes por uma desproteção paterna, desproteção materna. E esses altares são construídos dentro de uma criança. E se aqueles altares não passarem pela purificação do sangue de Jesus, esses altares dominam a vida de uma pessoa. Então também tem altares que a pessoa ela própria levantou dentro dela. Imoralidades, promiscuidade sexual, mundanismos, mentiras. Tudo isso, ela mesma, as escolhas de uma pessoa se tornam também altares. São pedras tiradas do fundo de um rio de esgoto, colocadas para dentro do coração. E são pedras de adoração a Baal, a Dagão, a Asmodeus. São entidades que militam e se apossam desses lugares. Por que isso é tão perigoso, gente? Porque uma pessoa pode estar há muitos anos numa igreja evangélica, cantando as músicas que nós cantamos, e ainda assim dentro dela ter esse altar. Um altar que não é um altar a Deus. A pessoa pode inclusive às vezes estar no ministério, ensinando, sendo pastor, ministrando outras pessoas, e ter dentro dela um altar que não é um altar para Deus. Então isso é muito paradoxal. Isso só uma profunda experiência com o ministério, conhecendo igrejas, pode nos dar essa clareza e essa certeza. Às vezes a pessoa tem dentro dela lá um altar de violência, e essa pessoa se torna líder de uma igreja, ela vai propagar a violência. Tudo aquilo que nós temos nas mãos,
nós passamos para outras pessoas. Esse altar precisa ser derrubado, e quando esses altares são derrubados pelo sangue de Jesus, na elucidação, na convicção, na confissão e na mudança de vida, então é construído um novo altar. E nós então estudamos sobre 2 altares. Um altar é um altar interno e outro altar é um altar externo. E esses altares são construídos com as pedras tiradas do fundo do Jordão. E o Jordão fala de um lugar profundo de arrependimento. Então aquelas pedras retiradas, aquele material provindo de um verdadeiro arrependimento, esse é um material legítimo para a construção de altares para Deus. O altar interno vem das pedras de um verdadeiro arrependimento. O altar externo, que é o altar ministerial, é construído das pedras do fundo do Jordão. O altar interno é aquele altar que Deus testemunha dentro de nós acerca desse altar. O altar externo é o altar que nós testemunhamos acerca de Deus. O altar interno é o altar do caráter. O altar externo é o altar da moral. É aquilo que nós mostramos para os outros. Então, quando nós estudamos na quarta-feira aqui, no estudo bíblico sobre a figueira mentirosa, essa figueira, ela montou um altar externo de ministério, mas ela não tinha um altar interno. Ela queria ter moral, mas não tinha caráter. Ela não tinha o testemunho de Deus dentro dela. E esse altar externo, que não era respaldado por um altar interno, é um altar mentiroso, é a figueira que vai secar. No culto passado nós falamos sobre os princípios implícitos na construção do altar, e eu havia dito para vocês que nós continuaríamos hoje os últimos tópicos, e dessa forma eu planejei isso. E nós falamos na vez passada sobre a singularidade. Você é único, então passar pelo Jordão não vai mudar a tua identidade, mas vai reforçar aquilo que você é em Cristo. Você é único, você não precisa ser uma outra pessoa. Nós somos transformados, mas nós permanecemos singulares. O segundo princípio é o princípio da diversidade. Então muitas vezes as pessoas pensam que a diversidade é colocar numa liderança de igreja ímpios e crentes. Não, pastor, tem que ter representante de todos. Também não é assim. A Bíblia é muito clara que numa liderança é pessoas que passaram pelo Jordão do arrependimento. Então diversidade não fala de botar ímpios e crentes numa mesma liderança. Isso não funciona. Mas diversidade fala de diversidade de dons. A uns Deus dá um dom, a outros Deus dá esse outro dom, e essas pedras naturais se encaixam no ministério de uma igreja. Nós falamos sobre a unidade. A argamassa entre as pedras se chama humildade. Quanto mais humildade, mais unidade. A igreja que não tem humildade não é uma igreja unida. A verdadeira unidade, ela provém da verdadeira humildade. Então, o quarto princípio era o posicionamento correto. Nós precisamos nos posicionar. Não espere que alguém se posicione no teu lugar por você. Você precisa se posicionar. Todas as vezes que nós não nos posicionamos, isso nos demonstra, isso é um sintoma de que o nosso altar interno está fraco. Todas as vezes que nós não nos posicionamos corretamente, o nosso altar externo perde uma pedra, perde a unidade, perde a autoridade. Nós precisamos nos posicionar. Nós vivemos numa sociedade corrompida pelo pecado. Há muitas pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, e nem todas as ideias são de Jesus, são de Deus, são cristãs, e nós convivemos nesse mundo, e nós precisamos posicionarmos na nossa fé. Jesus diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. Nós não precisamos ofender, nós não precisamos segregar,
mas nós precisamos nos posicionar. Hoje nós vamos para o 5º princípio de altares. Nós vamos começar de novo no verso 3. Pode passar um para frente, pode passar para mim. Que é o princípio do sacerdócio. Nós vemos isso em Êxodo 19, que Deus sempre quis um sacerdócio, e Deus convida todo aquele povo que havia saído do Egito para serem uma nação de sacerdotes. O apóstolo Pedro traz esse mesmo princípio que está no Evangelho da Cruz: vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real. Sacerdócio real são sacerdotes que trabalham para um rei. Sacerdote real são sacerdotes que trabalham para um reino. Deus tem um reino de sacerdotes. Todos os que estão no reino de Deus, todos são sacerdotes. Então nós vemos aqui o princípio do sacerdócio dos sacerdotes. No verso 3, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés. Nós vemos aqui o posicionamento sacerdotal da liderança espiritual daquele povo. Nós precisamos ter esse posicionamento sacerdotal na nossa fé. Nós precisamos ter na nossa comunidade líderes com posicionamento sacerdotal em Cristo, porque os sacerdotes é que permaneceram no fundo do Jordão com os pés posicionados assentados. A alimentação, a nutrição do sacerdócio é o fundo do Jordão. Os sacerdotes tinham sempre as mãos cheias de sangue de animais que falavam da remissão. Esse sangue também respingava sobre os pés. Sacerdotes trabalhavam com remissão, com substituição. Então o sacerdócio é muito importante na nossa vida. Você que passou pela cruz de Cristo, você que tem certeza de uma conversão, de um novo nascimento, você precisa se posicionar nesse sacerdócio. Então é o sacerdócio dos sacerdotes. Ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento que haveis de passar esta noite. No verso 9 nós encontramos esse mesmo reforço. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Então, o sacerdócio, ele está conectado com essas duas coisas, com a arca da aliança e com o posicionamento no lugar do arrependimento. É muito interessante nós observarmos a parábola lá de Mateus 21, a segunda parábola que Jesus fala sobre o reino. Ele diz: eis que um homem construiu uma casa, construiu uma vinha. Então ele fala assim, construindo um lagar, uma torre, cercou com uma sebe. Aquele lagar fala do fundo do Jordão. O lagar fala do lugar do arrependimento. O lagar era onde eram pisadas as uvas. Era um lugar onde era pisado o coração. Meus irmãos, quando nós fazemos um ato de cura e libertação, é um lagar, gente. A pessoa que comparece, que pede, eu quero um ato profético de cura e libertação, esse ato é um lagar, aonde o coração da pessoa de fato é pisado, até que o sangue espiritual começa a decorrer. Isso é sacerdócio, gente. Posicionamento, arca de aliança, lugar de arrependimento. Aqueles 12 homens estavam representando, cada um deles, a sua respectiva tribo. Cada um representava uma tribo. O conceito do sacerdócio
se fundamenta na capacidade intercessória de representação. O sacerdote representava alguém, ele sacrificava no lugar de alguém. Jesus, como sacerdote, morreu no lugar de alguém, não só de um alguém, mas de todos, muitos alguém. Então o sacerdote tem essa característica, esse papel da representação, da substituição. Quando compassivamente nos colocamos em favor de outros, o nosso sacerdócio é ativado. O altar é um lugar de compaixão, amor, identificação com os outros. É disso que fala o sacerdócio dos sacerdotes. Nós aqui no Encontro de Homens, nós estamos estudando o sacerdócio a partir de Hebreus 5, porque Hebreus 5 trata exatamente desse sacerdócio, faz a cambagem do antigo templo para os novos sacerdotes em Cristo. Em Hebreus capítulo 5, verso 1 e 2, o autor diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É a substituição do sacerdócio. O sacerdote carrega o caráter da compaixão, da remissão, da intercessão, da misericórdia e da direção. Dos sacerdotes veio a direção para qual lado sair. Dos sacerdotes veio aqui o posicionamento de ficar compassivo. Enquanto eles estavam com os pés no arrependimento, todo o povo passou. Quando um sacerdote na igreja, um pastor, um líder, tira os pés do lugar do arrependimento, ninguém mais passa para Canaã. Ficam todos em cetim, no lugar da prostituição espiritual, no lugar da negociação espiritual. Então, enquanto nós somos sacerdotes e nós posicionamos os nossos pés, nós não sabemos de todas as coisas, mas o nosso posicionamento conduz pessoas ao arrependimento em Cristo. Quando nós começamos a nos obstinar, nós começamos a endurecer, nós fechamos o caminho de Jesus a partir de nós para Cristo. Então esse é o nosso primeiro ponto, o sacerdócio. No verso 6 e no verso 7, nós vemos aqui o nosso segundo princípio de hoje, pode passar para frente, que é o princípio do memorial. Vocês lembram quantas vezes eu já tenho perguntado para muitos de vocês: você lembra do dia da tua conversão? Você lembra? Às vezes você não tem uma data exata de um calendário, mas você tem uma ideia de época, semana, no começo de tal mês, no final, naquele estudo bíblico, naquele culto. A conversão, o novo nascimento, é um memorial na nossa história. Então o texto vai falar aqui de um memorial, verso 6, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Presta atenção. Filhos fala de descendência. A descendência não é de um homem e de uma mulher. A descendência é de Deus. As pessoas elas leem o texto lá no Salmo que diz que os filhos são do Senhor, mas acham que aquilo é figurativo. Os filhos não são do casal, os filhos são do Senhor. Você quer uma prova disso? Quando uma pessoa é saudável, ela tem uma missão na vida, com 19, 20 anos, às vezes menos, um pouco mais, ela vai sair de casa, vai cumprir a sua missão, e vai ficar você e o seu marido, você e a sua esposa, porque os filhos não são teus. E o saudável é que eles vão embora de casa, e você continua a sua vida com o seu marido e com a sua esposa, porque a única coisa que de fato nessa terra é a sua, é o seu marido, é a sua esposa. E a Bíblia diz até que a morte os separe, não até que os filhos os separem. Filho tem que ir embora de casa.
de uma forma saudável, assumir a sua vida, e um pai e uma mãe só cumprem sua missão quando os filhos saem de casa e não dependem mais do pai e da mãe. Isso é cumprir a missão. Então esse paralelo que eu abri aqui, para fazer sentido para você, que enquanto seus filhos estão com você, você é responsável pela salvação deles. Isso também as famílias cristãs não prestam atenção. Primeiro, eles acham que os filhos são deles para sempre. Tem mães que pensam que o cordão umbilical não foi cortado, então, meu filho nunca vai sair da minha casa. Isso é complicado. E um desequilíbrio gera sempre outro desequilíbrio. Esse desequilíbrio gera o desequilíbrio de não dar Jesus para os filhos. Isso nós aprendemos no laboratório da vida, com observações. Quando nós observamos as famílias, nós enxergamos exatamente isso. Mas o texto fala aqui da descendência, um memorial. Quando os pais se convertem ao Senhor, essa conversão precisa passar para a descendência. No verso 7, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Quando nós olhamos o texto de Êxodo 12, que é o texto da saída do povo do Egito, quando Deus extraiu o povo, nós encontramos esse mesmo princípio. Deus manda que o povo matasse um cordeiro, passasse o sangue nos umbrais das portas, fizesse uma ceia com cordeiro assado, pães asmos, ervas amargas. E logo depois Deus diz em Êxodo 12, verso 24 ao 28, Deus diz assim: e quando os vossos filhos vos perguntarem o que é isso, vós respondereis: o Senhor nos tirou do Egito, o anjo da morte passou naquela noite, nos livrou da morte, e vós direis aos vossos filhos assim. Será por memorial para vocês. Falando aqui que a saída do Egito precisava ser passada para a próxima descendência. Os pais são responsáveis pela salvação dos filhos. O altar é também um lugar de testemunho. O altar interno é o testemunho que Deus dá acerca de nós, em virtude da nossa vida secreta com Ele. É um memorial, gente. O ser humano, a nossa carne, ela tem sempre certeza da salvação? Você tem? Sempre certeza de salvação? Nós podemos ter dias de crise, crises circunstanciais às vezes, acerca da salvação? Sim. Como nós podemos voltar de novo e ter certeza que nós não perdemos aquilo? Com o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. É um memorial. Você vai se lembrar do dia, você vai lembrar-se do sentimento, da emoção, daquilo que você botou para fora. Você vai pegar aquilo por crer e por fé e dizer: eu tenho um memorial dentro de mim. A partir daquele dia, a minha vida começou uma nova história. Eu deixei isso, eu abandonei aquilo, eu construí um altar. O altar externo é o testemunho que nós damos acerca de Deus, através da transformação sobrenatural que Ele fez em nossa vida. São dois testemunhos, gente: o interno e o externo, que não vai ser apenas uma substituição de música, mas vai ser uma quebra de raízes e um novo altar. Então olha que importante é nós investirmos em memorial, de nós zelarmos nessa memória do nosso novo nascimento, da primeira vez que nós vencemos um pecado, da primeira vez que nós somos tentados e nós não voltamos ao pecado. São memoriais, gente. E o texto deixa claro para que vocês, um dia quando os filhos perguntarem, olhando lá uma foto, e vós direis aos vossos filhos: é um memorial aquele dia, naquele período o papai e a mamãe se converteram ao Senhor e nós mudamos de vida. O altar estabelece um legado de referência de pais para os filhos. Referência. Os pais que verdadeiramente se converterem ao Senhor são um memorial para os seus filhos. Quando uma geração se converte ao Senhor,
os filhos têm a chance de também conhecer o céu. A mais bendita herança que os pais deixam aos filhos são os caminhos da salvação, gente. Se você não deixar nada de herança material, mas se você deixar isso aqui para os seus filhos, você vai ter deixado tudo. O problema é que muitos pais se preocupam apenas com o material, não se preocupam com a salvação dos filhos. Você precisa ter um memorial, invista nesse memorial. O nosso terceiro princípio sobre altares, no verso 5: um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Isso aqui é o princípio do esforço, gente. Meus irmãos, eu não vou passar para vocês aqui a teologia do desânimo, dizendo para você que não adianta porque é muito difícil. Não é isso. Mas cristianismo, gente, não é lamber chantilly, não é tomar molho. Cristianismo é esforço, gente. Você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar para estar aqui no culto. Você precisa se esforçar para estar no estudo bíblico. Se eu estiver vivo daqui a 100 anos e pregando o Evangelho, eu vou pregar a mesma coisa. A mesma coisa. Quando nós aconselhamos uma família e pegamos durante 2 anos a tutela para a gente conversar, durante 2 anos, cada mês a gente vai conversar sobre isso. Sobre ser fiel ao culto, ser fiel no estudo bíblico e cuidado para não perder o reino. Meus irmãos, olha, João Batista prega que o reino precisa ser tomado por esforço. Nunca vai ser diferente. Você precisa se esforçar. Nós precisamos nos esforçar quando a gente vir aqui no culto, a gente estar aqui no culto, de você cantar e você bater palma. Você precisa se esforçar. Nós não podemos esperar tudo de graça, irmãos. Nós precisamos nos esforçar. Esforçar é empurrar força e concentração de dentro para fora. É esforçar-se. No verso 8 nós vamos também encontrar esse princípio. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levaram ao alojamento, ao lugar da morada, dentro de casa. Isso aqui fala de esforço e fala de firmeza. Nós não podemos ter uma visão romântica de que eles tenham pego pedras pequenas, simbólicas, proféticas. Não, era pedra grande mesmo. E colocar sobre o ombro é uma ordem, é um formato exato de como Deus queria que fossem as coisas. Porque alguém poderia ter pego a pedra aqui na frente, né? Mas não é do nosso jeito, gente. Eu vejo as pessoas tentando do jeito delas. Porque às vezes a pessoa já passou por uma denominação ou por outra, e ela já aprendeu assim, daquele jeito assim, de fundo de quintal, daquele formato facão sem cabo. Não, é que Deus sabe, pastor. Mas quando nós olhamos para dentro das Escrituras, não é do nosso jeito, irmãos. Para cada caminho existe um princípio que Deus estabeleceu como deveriam ser as coisas. Sobretudo, não era para carregar debaixo do braço, não era para carregar atrás, era para carregar sobre o ombro, que fala sobre a responsabilidade de se responsabilizar pela autoridade do altar, sobre o esforço, sobre fazer força, sobre andar, fazer aquele caminho. O princípio do altar demanda esforço moral. Você acha que moralmente você manter um testemunho é fácil? Tem o seu custo.
Então esse é o peso moral, é o peso espiritual, é o peso sacerdotal, é o peso ministerial de você, homem da sua casa, carregar as pedras. Às vezes a gente já viu no nosso ministério os filhos carregando as pedras e os pais dormindo. Que Deus proverá. Não existe altar para quem não pega e tira as pedras do fundo do Jordão. Não tem altar para você. Só existe altar para quem realmente se submete, vai no fundo do Jordão, pega a pedra, coloca sobre o ombro e leva para casa, leva para dentro da moradia. Esforço interno, fala de esforço interno, que fala de perseverança. Você precisa perseverar. Todas as vezes que você não persevera, você volta direto. Você tem que perseverar. Olha, uma vez uma pessoa, ela está lendo a Bíblia, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí ela, 1 semana não lê a Bíblia. Você não ficou parado, você foi direto. É uma escada rolante e ela continuou andando, você que ficou parado. Você não perseverou. Você precisa perseverar. Não é fácil para as pessoas e nem é fácil para mim e para você. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos buscar isso, assim como alguém tenta procurar ouro e prata, diz o texto lá em Provérbios. Perseverança, então, isso é um esforço interno, uma concentração interna. Eu não sei quais áreas da sua vida você ainda precisa ter domínio, ainda estão descontroladas, que ainda controlam e descontrolam você. E você só vai poder controlar essas áreas com perseverança. Tem que perseverar. Até que na nossa mente fique um trilho conhecido nosso, e nós temos facilidade de passear e andar por aquele trilho mental, e aquilo se torna familiar para nós. Prática, prática, prática e perseverança diária de cultivar uma relação íntima com a palavra de Deus. Tanto o verso 5 quanto o verso 8 fala aqui que cada um levante. O apóstolo Paulo fala sobre a questão de uns ajudarem a carregar as cargas dos outros, mas essa carga do altar ninguém pode ajudar você a carregar. Cada um precisa levantar a sua pedra. Então qual é a pedra que você precisa carregar para você construir o altar na sua casa, um altar para Deus? Eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está aqui. Amém. Ele sempre está. E Ele está mostrando para você qual a pedra que você precisa levantar. Então não carregue nas coxas. Não empurre com a barriga. Levante sobre o ombro. O segredo é colocar sobre o ombro, junto da cabeça, perto da cabeça, que é a nossa faculdade mental para entender Deus, para receber Deus, para entender o Espírito Santo, para ouvir o Espírito Santo, perto da cabeça, sobre o ombro. Eu falei sobre o esforço interno, que é o esforço da perseverança, e tem o esforço externo. As pedras foram levadas ao alojamento. Esforço externo para fora do Jordão. O alojamento fala muita coisa. Fala de edificação do lar. Você precisa edificar o seu lar. Quando nós trabalhamos com famílias e nós falamos, por exemplo, sobre diálogo, é uma construção, gente. Nós não nascemos sabendo, e às vezes são caminhos que são mais difíceis da gente conseguir, mas é uma edificação. Então essas pedras externas, elas falam sobre edificação do lar, comunhão íntima, leito sem máculas entre o casal, referencial paterno e referencial materno para os filhos, o sono do justo, nós estamos falando aqui da casa, estamos falando do alojamento, do lugar onde eles passavam a noite, o sono do justo, o lugar do descanso. Nós precisamos descansar ali, e o altar precisava ficar no lugar do descanso, capacidade de sonhar os sonhos de Deus e de obedecer à direção bíblica.
Tudo isso faz parte do altar externo colocado no meio do alojamento. Amém? Memorial e esforço. Você precisa se esforçar. Amém? Você está conseguindo entender? Amém? Então essas coisas eu sei que às vezes no coração de alguém está ali, mas falar é fácil. E é mesmo. Mas nós precisamos ir para a prática, nós precisamos nos esforçar. O próximo princípio é o princípio do sacrifício. Então, dentro de tudo isso que nós vemos aqui, nós vemos o sacrifício dos sacerdotes no meio do Jordão, permanecendo posicionados. É um sacrifício, é se sacrificar. Nós vemos aqui o sacrifício de cada um que levantou as pedras sobre os ombros e carregou até o alojamento. É sacrificial isso. Então o cristianismo não é lamber chantilly, gente. E até mesmo porque bolo de aniversário tem uma vez por ano só. Os demais dias é arroz, feijão e carne. Então nós precisamos entender esse princípio, gente, do sacrifício. Altares são construídos para sacrifício. Ninguém constrói um altar para colocar pisca-pisca de Natal em cima, balãozinho amarelo de aniversário. Altares são construídos para sacrifício. Perceba você que essa pedra veio do fundo do Jordão, que é um lugar de sangue, de arrependimento, é um lagar, é sacrificial. Essas pedras vieram do fundo, do lugar do sacrifício, foram colocadas em coluna para sacrifício. Então esse altar, se ele não tiver sacrifício, ele é obsoleto, ele não serve para nada. Sem uma vida sacrificial, o altar perde o sentido. Eu tenho que nutrir e desenvolver uma vida sacrificial. Há coisas que eu preciso cortar da minha vida, que vai sangrar. Amizades, pessoas às vezes que você ama, você vai ter que cortar da sua vida. Você fez um cálculo e você diz, olha, não vai dar certo, eu não vou conseguir evangelizar essa pessoa eu preciso tirar da minha vida. Vai sangrar? São sacrifícios, gente. Prazeres são sacrifícios. Nós precisamos fazer sacrifícios. Sacrifício financeiro, sacrifício de tempo. Quando nós falamos aqui da nossa tarefa de casa, que nós temos cada semana, se cada família sacrificasse essa 1h30, 2 horas, ao invés de sentar lá no celular com outros vídeos de Instagram e Facebook, mas fizesse um sacrifício no altar de Deus, conseguiria se fazer a tarefa. Mas como você não consegue fazer a tarefa, você tem que ficar bem quieto sentado e tem que engolir duro. Mas são sacrifícios, gente. Sacrifício, às vezes, de não sentar lá e botar as pernas para cima, mas você sentar e fazer a sua tarefa. Tem que fazer sacrifícios. Altar fala de sacrifício. O evangelho gospel, da filosofia romântica, que eu chamo essa filosofia de é o evangelho Hakuna Matata. Vamos viver a vida. Hakuna Matata. Lembra daquela música do Orelhão? É uma entidade espiritual que tem por detrás desse ensino. Vamos viver a vida sem responsabilidade, sem sacrifícios. E irresponsavelmente a gente coloca nas costas de Deus, porque Deus proverá. É Hakuna Matata. Vamos viver a vida sem responsabilidade, porque depois a gente vai ver como é que a gente faz. E Deus tem sempre uma porta. Mentira, mentira, assinado embaixo Satanás. Satanás ensina as pessoas a viverem vida sem sacrifício, sendo que quem está preso nas teias de Satanás sacrifica tudo no altar dos demônios, tudo: casamento, filhos, vida financeira, saúde, tudo. Os olhos, Sansão sacrificou os olhos no altar de Dagão. Foi ou não foi? Em Cristo,
Nosso altar, se nós passamos pelo fundo do Jordão, precisa ser um altar de sacrifício, gente. O Evangelho não é apenas uma questão de como viver melhor, mas de como morrer melhor. Pastor Hernandes Dias Lopes sempre diz isso: se você não tem um motivo pelo qual morrer, você não tem ainda um motivo pelo qual viver. Por isso que às vezes as pessoas vivem sem sentido. A disponibilidade de não retermos o que nós devemos entregar, isso é sacrifício. Quando entregamos tudo o que Deus pede, recebemos tudo o que Ele nos promete. Um ciclo renovador entre a morte e a vida. Isso é sacrifícios. Quando nós ficamos sempre com as mãos fechadas, automaticamente Deus também não pode colocar nada nas nossas mãos. A base para uma vida transformada é a vontade sacrificial. A passagem pelo Jordão gera sacrifício. Tirar e carregar pedras desenvolve sacrifício. A vida cristã permanece viva com sacrifícios. E todo aquele que quer mudar esse princípio, um dia vai se encontrar com a pedra e cair sobre a pedra e ser moído, e a pedra vai cair sobre ele e vai virar pó. Não tem outra saída, é o sacrifício. E você precisa sair de perto de pessoas que não querem se sacrificar por Jesus. Saia de perto dessas pessoas. Que base bíblica que o pastor tem para isso? 1 Coríntios 5, leia. Em casa se faz como tarefa: afastar de todos aqueles que se dizem que são irmãos, mas não são. Nós temos mais um princípio aqui. O princípio, pode passar, da adoração e da guerra. Meus irmãos, isso aqui você precisa aprender. Eu já fui chamado muitas vezes de radical, muitas vezes. Mas eu continuo no meu posicionamento de adoração e de guerra. Eu gostaria que você olhasse no verso 12, no verso 13. Nada das Sagradas Escrituras é por um acaso ou é à toa. Não precisaria estar aqui nesse texto essa informação, mas Deus nos ensina um princípio muito poderoso do altar com isso aqui. Verso 12: passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito, com 2 tribos e meia. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Nós estamos fazendo aqui a teologia, apologia à batalha espiritual, tá? Não tem nada a ver com isso aí. Meus irmãos, nós precisamos entender isso aqui. Se de tudo isso que a gente já falou, você pega um pouquinho, isso aqui você tem que pegar tudo. Meus irmãos, a adoração vem do altar. Se nós colocamos as pedras corretamente, se nós temos dentro de nós um altar que veio do fundo do Jordão, pedras de arrependimento, e colocamos ela em coluna, com a argamassa da humildade, encaixadas com humildade, vai gerar adoração. E eu não estou falando só de música. Eu estou falando de uma obediência profunda e verdadeira, de vencer coisas difíceis. A adoração que isso gera. Quando você faz sacrifícios, quando você paga votos, quando você diz: Deus, assim, assim, eu vou sacrificar isso. Você gera adoração, e essa adoração vem do altar, e a guerra é a força que vem do altar. Adoração é a maravilha do altar, guerra é o poder do altar. Então não tem por que ter altar se não tem sacrifício, não tem por que ter altar se não gera adoração, e não tem por que você ter um altar se ele não gerar poder. Você está entendendo? Tem que gerar poder na minha vida. Quem não adora não pode ir para a guerra, gente. As nossas batalhas são constantes e diárias. Mas aí às vezes você não adora, você resmunga, você xinga.
Quem vai vencer essa batalha aonde? Em qual altar? Meus irmãos, a murmuração mata as pessoas, de desgosto e amargura. Ali não tem altar para Deus, onde é que tem murmuração? Certeza disso. Quem não adora não pode ir para uma guerra. Nossas batalhas são constantes e diárias. Quem entrar em batalha com o inimigo sem adoração, já entrou derrotado na batalha. Nenhum homem na Bíblia venceu tantas guerras quanto o rei Davi. Inclusive a única que ele perdeu foi a batalha contra o adultério. E foi num período que ele não estava adorando, não cantava, estava gordo, deitado em cima da espada, preguiçoso, achava que já tinha vencido tudo na vida, e trouxe para a vida dele uma batalha em glória, com a família dele, sangue familiar, adultério. Ele trouxe para a vida dele uma batalha complicada. Então nenhum homem na Bíblia venceu tantas guerras quanto Davi. E Davi lutava com a espada e com uma harpa. Davi lutava com uma espada. A Bíblia diz que ele lutava com 2 espadas. E ele lutava com a harpa. Ele foi chamado para lutar lá na presença de Saul contra um demônio. E o demônio ia embora. Não foi com espada, foi com uma harpa. Meus irmãos, tem um texto bíblico que diz que o profeta mandou trazer um harpista e trouxe o cara da harpa, e o Espírito Santo falou: adoração. O Salmo 144, 1: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Davi escreveu esse salmo. Meus irmãos, não é à toa que nós já trabalhamos aqui no culto sobre adoração, sobre música, sobre levantar uma batalha. Você tem batalhas. O cristão que pensa que não tem batalhas, eu acho que você não enxerga, ou você está do lado do inimigo. Porque tem batalha, lutas. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra hostes, contra principados do mundo espiritual. Nós temos batalha, gente. São guerras contra narrativas, guerras contra filosofias, guerras contra as jericós da sociedade. Meus irmãos, a igreja luta batalhas contra o marxismo ideológico, contra o comunismo, contra o esquerdismo. É verdade. São batalhas lutadas nas regiões mentais da nossa cabeça, onde Satanás quer tomar campo. Você precisa aprender a batalhar, a lutar. O altar serve para guerra e para adoração. Aprenda a usufruir do altar se você tem Cristo dentro de você. E para a gente encerrar o capítulo 4 aqui, com chave de ouro. O altar precisa gerar autoridade na minha vida. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho percebido que as pessoas não ligam para a questão da autoridade. As pessoas não ligam para isso. Elas não param para pensar o quanto que a autoridade é importante na nossa vida. Meu irmão, você precisa ter autoridade. Nós precisamos ter autoridade, gente. Você como marido, você precisa ter autoridade de ser marido. Você esposa precisa ter autoridade de ser esposa. Pai e mãe precisam ter autoridade para ser pai e mãe. O casamento precisa ter um casamento, ter autoridade. A igreja no meio da sociedade precisa ter autoridade, gente. Quando nós olhamos o verso 14, depois que o Josué obedeceu a Deus em tudo, em atravessar o povo, em atravessar a aliança, e sacerdote no meio do Jordão, montar altar debaixo da água do Jordão, no fundo do Jordão, montar altar lá na moradia. Depois que ele obedeceu,
Deus colocou um altar, um testemunho dentro dele, sobre ele. O verso 14: naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel. Meus irmãos, o princípio de não se engrandecer. Quando nós temos que nos engrandecer, isso demonstra a nossa pequenez, a nossa nanez. Mas quando o Senhor nos engrandece, nós não precisamos contar uma história com muitas vantagens para nós nos engrandecermos. Nós não precisamos nos preocupar o que os outros pensam da gente. Quem engrandeceu Josué? Deus. Deus engrandeceu esse Josué. Você sabia que Deus pode engrandecer você no teu emprego? Na faculdade que você está fazendo? Para você ser pai e ser mãe na sua casa? Você precisa desejar essa autoridade de Deus nas tuas mãos. Deus engrandeceu Josué. O texto continua: e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. O princípio da autoridade, gente. Meus irmãos, nada pode ser feito sem autoridade. Nada. Nem no mundo visível e nem no mundo espiritual. Quanto mais no mundo espiritual. Precisa ter autoridade. Quando Jesus entra no templo e derruba tudo, expulsa os mercadores, depois seca a figueira, os sacerdotes, fariseus, saduceus chegam para Jesus e perguntam: com que autoridade fizestes isso? Eles queriam saber de onde vinha aquela autoridade. Porque a autoridade que uma pessoa faz alguma coisa pode vir de Deus ou pode vir do diabo. Onde vem essa autoridade? E Jesus respondeu com outra pergunta, mas eu citei isso para vocês verem interessante, que há uma pergunta: com que autoridade tal pessoa fez isso? Com que autoridade? Com que autoridade? Quando vocês vão educar os filhos de vocês, prestem atenção que os filhos protestam. E na verdade eles estão dizendo assim: com que autoridade que o pai pegou a varinha para mim? É ou não é? Quando você, marido, chama a atenção da sua esposa, a sua esposa protesta, e ela na verdade está dizendo: com que autoridade que ele me diz isso? A nossa autoridade é questionada. Às vezes quando eu chamo algumas pessoas para conversar, para um aconselhamento, eu vejo assim, no cantinho do olho, o olho virando assim. Eu conheço, eu sei disso. Na verdade essa pessoa está dizendo assim: com que autoridade que ele me pergunta isso? O que ele tem que se enfiar na minha vida? Com que autoridade? Meus irmãos, nada pode ser feito sem autoridade. E principalmente no mundo espiritual. A autoridade é o resultado de uma identidade restaurada. O que machuca uma identidade é a imoralidade. Uma identidade machucada gera falta de autoridade. A verdadeira autoridade revela o caráter do Criador através de nós. Quando uma pessoa tem uma autoridade provinda de uma identidade restaurada, essa autoridade vai revelar o caráter de Deus. Certeza. A verdadeira autoridade cura relacionamentos e cura a descendência. Olha a preocupação bíblica sempre em relação à descendência. A verdadeira autoridade conecta a descendência. A verdadeira autoridade gera esse negócio da pregação do Malaquias, os pais se convertendo aos filhos e os filhos aos pais. É a mesma pregação do João Batista: filhos se convertendo aos pais e pais se convertendo aos filhos, por causa da verdadeira autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. A verdadeira autoridade dá direção, dá limites, dá proteção e tem clareza na missão. A verdadeira autoridade. Meus irmãos, um homem sem autoridade é um homem sem identidade.
E um homem sem identidade é um homem sem autoridade. Uma mulher sem autoridade é uma mulher sem identidade. Uma mulher sem identidade ou uma identidade mexida, às vezes entortada, achatada, contaminada. Essa autoridade, essa identidade vai gerar uma falta de autoridade. Porque a autoridade é um negócio assim, ou eu tenho ou eu não tenho. Uma pessoa sem autoridade está sempre em crise, ora omissa e alheia, outra hora fere com violência, porque é os extremos de uma mesma vara. O equilíbrio, o saudável é a autoridade. O doentio, o doente, para um lado é a violência e para o outro lado é a omissão. Por um lado, machuca o emocional, porque toda a falta de algo machuca as emoções. E por outro lado, é demais e ultrapassar os limites machuca o psicológico. Ah, meu Deus, você tem que entender isso. Como que a autoridade é um negócio restaurador, poderoso, maravilhoso. Então, por um lado, é a violência, o excesso. Palavras duras, palavras que não têm coração, tem palavras de violência que machucam o coração. E pais que machucam os filhos, na verdade não querem machucar os filhos, queriam machucar Deus. Porque alguém que se excede com os filhos, na verdade é amargurado com Deus. Violência. Por outro lado é a omissão. Meus irmãos, a omissão, ela machuca tanto quanto a violência. Porque debaixo de alguém que espera por uma proteção, existe sempre uma desproteção paternal, uma desproteção maternal, uma desproteção pastoral, uma desproteção de marido com a esposa. Meus irmãos, a desproteção, a omissão machuca as pessoas, vulnerabiliza filhos, vulnerabiliza o casamento. Aonde existe uma desproteção, Satanás se infiltra com abusos, com rejeições, com abandonos, com marcas. Aonde não existe a verdadeira autoridade, existem muitas feridas, gente. Meus irmãos, se eu fosse você, eu voltaria hoje para casa e meditaria profundamente sobre essa questão da autoridade. É uma coisa muito importante para a nossa vida. E eu volto a dizer, não é autoritarismo. O autoritário machuca, o autoritário é duro, o autoritário é incompreensível, não tem compaixão, não tem misericórdia. O autoritário, ele machuca a pessoa. Por outro lado, um autoritário sempre vai ter o outro extremo, que ele vai ser omisso em outras áreas. Eu estou falando de autoridade. A verdadeira autoridade de uma identidade curada e restabelecida. O autoritarismo e a passividade sintomam crises existenciais, interiores, de uma identidade sem uma missão. Uma pessoa sem autoridade é uma pessoa que não tem missão. Ela está sempre perdida na vida. Sai de emprego, entra em emprego, não tem direção para nada. Começa um monte de coisa, não consegue dar continuidade. É uma pessoa sem missão. Porque a identidade está machucada ainda. Às vezes a pessoa pensa, não, isso são coisas do passado, não quero nem mexer. Enquanto que aquele negócio, aquele autor do passado não passar pelo sangue de Jesus, a identidade continua sendo, está contaminada, está distorcida. Alguém sem autoridade está sempre sucumbindo debaixo do pecado e da culpa. Olha uma pessoa sem autoridade. Você lembra, talvez você lembra do seriado Todo Mundo Odeia o Chris? 1987. Quando eu assistia aquele seriado, eu sempre ficava revoltado com o Chris. O irmão dele convidava ele para qualquer coisa. Em um daqueles episódios, o irmão dele convidou ele para não sei para onde lá, que ele queria pegar lá uma camiseta de alguém lá, e ele foi.
E no final de toda aquela história, eles dormiram acho que fora de casa, um monte de problema, e o pai e a mãe desesperados. E quando voltaram para casa, o Cris apanhou. Mas ele não conseguia falar não. Você pode assistir esse seriado e você vai ver ali uma família machucada, onde é que papéis se invertiam. O homem era omisso, né? Espírito está debaixo dos pés. A mulher tinha espírito de Jezabel. Os filhos eram de identidade distorcida. E o filho mais velho, que deveria ter autoridade, não tinha autoridade. Então a pessoa que não tem autoridade, ela sempre entra no problema dos outros. Está sempre se sujando com o problema dos outros. Vocês já viram isso? E ela então tem o ciclo do heroísmo. Ela é herói, ela sofre, ela liga espiritualmente isso a um sacerdócio. Nada disso, isso é tudo mentira. É uma autoridade suja, rotulada. Um lar sem autoridade não sabe para onde vai. Uma igreja sem autoridade é uma sociedade que faz pessoas perderem a vida. Às vezes, quando uma pessoa sai dessa igreja sem uma autoridade verdadeira, a pessoa tem a sensação de que ela perdeu 10 anos da vida dela. E normalmente pessoas que não têm autoridade, elas também não permanecem numa igreja que tem uma autoridade. Ela vai procurar um lugar onde é que também não tem autoridade para ela permanecer. Olha que coisa séria e interessante essa questão da autoridade. A autoridade verdadeira está em uma identidade remida e redimida pelo sangue do Cordeiro que verteu na cruz. Nós precisamos consertar a nossa identidade, gente. Tire da sua cabeça aquele negócio de não tem nada a ver, isso já passou. Se aquilo machuca a tua identidade, isso machuca a tua autoridade. E é tão importante essa questão da identidade, que quando uma mãe, uma mulher está grávida, ela vai fazer o teste, porque ela quer saber o que da criança? O sexo, para dar um nome para aquela pessoa, para aquela criança ter uma identidade. A identidade é muito importante, gente. E se nós perdemos a nossa identidade no passado, nós sujamos ela, ou distorcemos ela, isso vai influenciar o restante da nossa vida. Deus restaurou e trouxe autoridade sobre Josué, dizendo assim: você está na identidade correta e na missão correta. Parabéns, Josué, vou te presentear com a autoridade. E quem perdeu a sua autoridade precisa reencontrá-la. Quando você perdeu a sua autoridade com seus filhos, eu quero pegar o princípio lá de Apocalipse 2, verso 4 e 5. Jesus fala assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então Jesus perguntaria para nós: aonde você perdeu a tua autoridade? Faz o caminho de volta até onde você perdeu a autoridade. Lembra-te de onde caíste. Você tem a tua autoridade de volta quando você voltar na identidade, naquele lugar, naquele dia, naquela situação em que você perdeu a tua autoridade, perdeu a tua identidade. Nós precisamos voltar atrás. Nenhuma pessoa pode viver sem autoridade. A autoridade de ser um empresário, a autoridade de ser um bom funcionário, a autoridade de ser mulher, a autoridade de ser homem. A autoridade. Ninguém pode viver sem autoridade. A autoridade é uma das coisas mais importantes agregadas com a nossa identidade. O grande resultado final de um altar é gerar autoridade. Amém ou não? Amém. Só que precisa estar numa identidade correta, pedras corretas, remissão correta, nome correto, missão correta. Amém? Amém. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a colocar essas coisas diante do Senhor. Vamos colocar isso na presença de Deus. Esse capítulo 4
Ele tem que ter falado algo com o nosso coração, gente. Tem que ter mexido alguma coisa, não pode que não. E principalmente esse último princípio aqui, o princípio da autoridade. Meus irmãos, vamos voltar profeticamente para aquele lugar que talvez você perdeu a autoridade. E quem perde a autoridade sabe que perdeu a autoridade. E nós precisamos de uma restauração. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Filho Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor tem nos conduzido nessa noite a uma meditação nessa profundidade. Uma justa profundidade, a profundidade do Jordão. Seu Deus, nós entendemos o princípio de derrubar altares de promiscuidade, altares de abandono, de rejeição, de feridas. E nós entendemos o princípio de construir novos altares com as pedras do fundo do arrependimento. Altares interno, altar externo, altar de testemunho, altar de memorial, altar em que o Senhor possa usar a nossa vida com autoridade, para nós lutarmos as nossas guerras sobre altares de arrependimento, para combater todo orgulho, toda altivez. Seu Deus, nós queremos batalhar as nossas batalhas, nossas guerras, nós queremos construir as nossas adorações sobre os altares das pedras retiradas do Jordão. Nada menos que isso. Seu Deus, nós ainda oramos sobre a questão da autoridade. Nós entendemos, Seu Deus, que nesse lugar, que nessa casa, nós precisamos que o Senhor venha sobre nós e restaure a autoridade da nossa igreja. Seu Deus, nós temos no passado perdido a identidade por causa de promiscuidades, por causa de desprezar a palavra, por causa de desprezar o sacerdote, o profeta, por causa de desprezar a verdade, desprezar o princípio, transgredir a lei. Nós queremos, Seu Deus, fazer essa volta profética ao dia, ao lugar que nós perdemos a identidade. No dia que nós fomos abusados por Satanás, no dia que nós somos desprezados, no dia em que nós somos molestados por homens e mulheres malignas, no dia que nós cometemos pecado contra o Senhor, no dia que nós blasfemamos contra a cruz, nós voltamos naquele dia e nós intercedemos, nós clamamos, nós queremos a nossa identidade de volta, identidade de igreja, identidade apostólica, identidade profética, identidade evangelística, identidade apostólica, pastoral. Nós queremos de volta a nossa identidade de mestre. Nós queremos de volta o nosso lagar, aonde se pisam as uvas. Nós queremos de volta a nossa torre. Nós queremos de volta a nossa sebe, a nossa proteção. Nós queremos de volta. Nós requerimos isso do mundo espiritual. Devolva tudo que é nosso. E nós desligamos no mundo espiritual toda a palavra torpe que foi lançada sobre nós, tentando corromper e adulterar a nossa identidade como igreja. Nós somos a igreja de Jesus, gerados aos pés da cruz, gerados pelo sangue que verteu naquele madeiro, gerados por aquele que abriu a sua lateral. E nós saímos da lateral do segundo Adão. Nós somos a igreja. Amém. E nós requeremos de volta do mundo espiritual. Nós retiramos dos altares dos ídolos os nossos pedaços. Nós passamos pela cruz de Cristo e nós colocamos de volta aos pés da cruz, requerendo o nosso direito de igreja. Amém. Nós queremos de volta a nossa autoridade. Senhor Jesus,
E nós ofertamos, nós sacrificamos essa autoridade aos teus pés, declarando que nós somos submissos ao Senhor. E nós queremos tomar posse desse altar para te adorar e fazer guerra para o teu reino. Nós queremos ser como Davi, que batalhava com 2 espadas, que o Senhor adestrava as mãos dele também para a harpa, guerra e adoração. E assim nós vivemos dia após dia nessa terra, sacrificando a nossa vida, porque o teu altar é maior que tudo. Amém. E nós declaramos isso ao mundo espiritual, a anjos e demônios. Nós declaramos: pago está, pago está. O Senhor Jesus Cristo venceu. Amém. Em nome do Espírito Santo nós declaramos: amém. Amém.